Muito bem, gente. Olha só, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou o uso da Força Nacional em Brasília em caráter episódico e planejado de 20 de janeiro a 4 de fevereiro. De acordo com publicação no Diário Oficial, os agentes da Força Nacional irão auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de mais 3 inquéritos para investigar os responsáveis pela invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília, ocorrida em 8 de janeiro. A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República. As investigações serão divididas entre os financiadores e participantes dos atos por auxílio material, os executores dos crimes que não foram presos em flagrante e os autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos de vandalismo. Nos 3 casos serão investigados crimes como terrorismo, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Alexandre de Moraes remarcou, segundo o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para o dia 2 de fevereiro. Segundo o magistrado, a decisão acontece para garantir tempo necessário à defesa de Anderson para que ele analisasse os autos antes do interrogatório. Como a Jovem Pan mostrou, Anderson Torres se manteve em silêncio durante a primeira oitiva à Polícia Federal. Vilela, vou te chamar aqui para conversa para que a gente possa entender um pouco mais dessa prorrogação. Olha, o caso em questão, ele envolve pelo menos 3 inquéritos, os quais tiveram o acesso permitido agora à defesa do ex-ministro Anderson Torres. Se trata de 3 inquéritos volumosos, e se chegou no consenso que não daria para se fazer uma análise e a defesa se preparar de uma forma adequada de um dia para o outro. Então, nada mais correto, nada mais adequado do que dar aí uma semana ou uns dias a mais para que a defesa do ex-ministro Anderson Torres possa analisar o caso, dialogar com o seu cliente e fazer uma apresentação, fazer um depoimento que seja de fato robusto, que seja de fato convincente, até para que ele possa, logo em seguida, pleitear a sua saída, para que ele não permaneça preso, porque um depoimento que demonstre os elementos verdadeiros e que mostre que ele não está se furtando a colaborar com as investigações, vai fazer com que não reste outra alternativa que não ele seja posto em liberdade e aí possa se defender em liberdade. Serrão, por favor. Vale aquela máxima, polícia para quem precisa de polícia. Esse caso do Planalto, tudo tem que ser investigado com todo o rigor. Tudo que efetivamente aconteceu naquela trágica manifestação de 8 de janeiro. Inclusive, não se pode nem descartar que o novo Congresso Nacional queira abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar tudo isso. O governo está pedindo, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Não sei por quê. Se tudo tem que ser investigado, que se investigue. CPI nunca é o melhor instrumento para esse tipo de coisa, não. Porque ela vai politizar e pode politizar de maneira indevida algo que deveria ser investigado de uma outra maneira. Mas, se as coisas não estão sendo, talvez, bem investigadas, isso pode gerar, sim, essa CPI. E esse risco de CPI aumenta ainda mais porque o caso ali envolveu político, e um político poderoso do Distrito Federal, que é o governador Ibanez Rocha, que foi afastado do cargo. Foi um exagero afastar o governador, culpando-o por aquilo que aconteceu. Também foi um exagero essa prisão do Anderson Torres por tudo que aconteceu, já que ele se apresentou espontaneamente, não havia razão nenhuma para essa prisão. Então, são casos em que o exagero vai despontando, o próprio exagero da situação foi denunciado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que é o defensor do Ibanez Rocha. Piperno, você acha que o dia 4 de fevereiro, que é o último dia dessa prorrogação colocada pelo ministro Flávio Dino, será o último dia ou nós teremos novas? Olha, Paulo, eu acho que... Perdão, 2 de fevereiro. 2, né?
que elas coincidem, inclusive, com mais o conhecido depoimento... como quinta-feira que vem. Que acaba coincidindo com o depoimento do Anderson Torres. Eu diria para você que é muito difícil cravar hoje se esse prazo vai ou não ser prorrogado. Até porque os elementos... Mas meu ponto para você é o seguinte, tem necessidade hoje dessa prorrogação? Ô Paulo, se a gente pensar nos elementos que a gente vê hoje, eu acho que não. Só que toda hora surgem novos elementos, novos envolvidos, suspeitas renovadas, porque houve algo... Olha, jamais a democracia do Brasil foi tão vilipendiada como nesse dia. Foi uma facada na democracia brasileira. Uma tentativa explícita, com todos os elementos lá de golpe. Gente que invadiu todas as sedes do poder. Gente que sentou na cadeira lá do presidente da Câmara, do presidente do Senado, gente que invadiu o STF, gente que invadiu o Planalto. Imagina se o Lula estivesse lá. Será que não teria ocorrido algo semelhante ao que houve lá atrás na Romênia com a família do Nicolau Ceausescu? Sabe? A gente tem que pensar nisso também. Eles chegaram no coração do poder. E não foram poucas pessoas, foram milhares de pessoas e não foram convidadas para estar lá. Aquilo não foi um tour pelo poder, foi uma invasão, foi uma agressão ao poder. Então, tem que ser, claro, investigado e punido com todo rigor, sim. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, talvez os ânimos já estejam mais calmos, mais frios e tal, mas eu não sei o que vai acontecer nos próximos 8, 10 dias, né?